A Sally Rooney é aquele tipo de autora que muitos vão odiar e não vão saber por que faz tanto sucesso, mas os que gostam são, assim, fisgados e vão ficar com ela eternamente como se fosse um canto das sereias. E eu me incluo nesse segundo grupo. Mesmo não tendo gostado do terceiro livro dela, eu fiquei super ansiosa e animada para esse quarto livro, mesmo eu não sabendo sobre o que era a história direito. Eu nem gostei dessa capa, eu prefiro a capa que é amarela, apesar de ter uma que é branca e azul também, que usa mais ou menos a mesma imagem que a capa brasileira. Mas mesmo não gostando da capa, não sabendo sobre o que é a história, eu vou ler só porque é Sally Rooney. Eu amei Pessoas Normais, eu amei Conversas Entre Amigos, mas eu não curti Belo Mundo Onde Você Está, porque eu não senti um amadurecimento dela, mas sim uma insistência em temas bastante recorrentes, com os mesmos tipos de personagens, e umas escolhas bem duvidosas, assim, pra explorar durante o livro e no final, enfim. Esse tipo de decepção que eu tive com Belo Mundo poderia até me afastar, me fazer desistir um pouco de ler Intermezzo, mas não, no dia do lançamento estava eu lá, comprando o e-book para ler. Assim que saiu o livro, eu fiquei bastante intrigada, porque intermezzo, apesar de é um termo usado no xadrez, ele também é usado na música, enfim, tem outros significados também. E, aparentemente, pela capa, dava a entender que ia ter o negócio do xadrez muito presente. Mas assim, gente, já adiantando que não, o xadrez não é tão presente assim, ele não é importante para a história, não é um gambito da rainha, tá? Ele só é uma característica do personagem e eu acho que é uma metáfora para como esses personagens podem ser como peças de xadrez dentro dessa história, mas o xadrez em si, se você tá curioso por causa disso, não é tão presente na história. Quando eu comecei a ler, eu não sabia nada sobre a história, gente, e que delícia ficar completamente imersa. Eu tenho a sensação de quando eu tô lendo Sally Rooney, principalmente com o intermezzo, que eu tô assim dentro d'água, tá? Em alguns momentos eu tô em águas muito revoltas, completamente fora de controle, com as emoções e tal. E em outros momentos eu tô assim, sabe quando você tá boiando que uma parte da água fica aqui e você fica só com essa parte pra fora? É a sensação assim de paz e ao mesmo tempo de inércia, mas não é inércia. É quase como se eu tivesse anestesiada. Então, essa sensação que eu tenho lendo Sally Rooney, e foi essa sensação principalmente lendo Intermezzo. A Sally Rooney sabe fazer a gente sentir, mesmo que esses sentimentos sejam completamente desagradáveis. Eu acho que ela consegue produzir e instigar esse sentimento pelo objetivo da história em si. Na verdade, o objetivo dela é fazer a gente ir se adaptando aos sentimentos ali que vão acontecendo, mas não exatamente pelo que acontece na história. Que a gente sabe, quem já leu outros livros dela sabe que não são sobre os acontecimentos da história, a gente não vai ter um início, meio e fim, assim como se tudo fosse explicado. Não, é um fragmento de personagens e principalmente do que esses personagens estão sentindo. Em Intermezzo a gente percebe isso de uma forma muito mais amadurecida. Bom, pra quem não sabe, o livro conta a história de dois irmãos. Um tem 22 anos e o outro já passou dos 30, assim. Um é um jogador de xadrez que passou um tempo ali meio afastado e outro é um advogado já formado, tem uma vida estabelecida como profissão, apesar de ser bastante frustrado com várias outras coisas. O mais novo, o Ivan, ele vai se apresentar numa disputa de xadrez com várias pessoas ao mesmo tempo em uma outra cidade, e quem organiza esses eventos é a Margaret. E os dois se conhecem nesse momento e acabam se afeiçoando um ao outro, só que a Margaret é uma mulher de 35 anos e o Ivan tem 22. Enquanto isso, o Peter, que é o irmão mais velho, ele meio que fica alternando entre duas mulheres, principalmente. A Naomi, que também é uma jovem, ela tem 20 e poucos anos também, e uma ex-namorada dele, a Sylvia. E ele é ligado a essas duas mulheres de formas diferentes. É quase como se ele não sentisse a mesma coisa pelas duas, mas ele tá muito ligado e quase que precisa das duas, digamos assim. Então, esses dois irmãos têm tipos de relacionamentos diferentes, expectativas diferentes, e ao mesmo tempo, eles têm uma rixa. Eles têm alguma coisa que os afasta. E isso não foi sempre assim. Os dois eram muito próximos, mas ao longo dos anos eles foram se afastando. Principalmente quando o Ivan vira adolescente, ele começa a se ressentir muito do irmão mais velho, né? Que tá indo pra vida. E a história começa a partir do momento que o pai deles morreu. Sim, mais uma história sobre irmãos que vão lidar com luto, né? Recentemente
Eu li o As Irmãs Blue, que eu vou deixar o link da resenha se você não viu. E agora a gente tem de novo, né? Só que dessa vez é um ponto de vista de 2 irmãos. E a gente vai ter essa história dos dois enquanto irmãos e quanto donos da própria vida, digamos assim. E esse vácuo entre os dois, esse sentimento de estranheza entre os dois, porque o Ivan vê o Peter como um cara muito soberbo e arrogante, como se soubesse de tudo e menosprezasse a opinião dele. E ao mesmo tempo o Peter vê o Ivan como alguém que não tá pronto, alguém imaturo, e principalmente porque ao longo dos anos ele viu o irmão crescer, inclusive foi ele que incentivou o Ivan a jogar xadrez. Só que quando o Ivan foi se tornando adolescente, ele viu que ele estava tomando algumas atitudes erradas em relação a pensamentos. Não exatamente em fazer coisas, mas ele estava indo para um lado muito estranho, assim, em relação às mulheres, em relação à vida em si, numa coisa meio incel, assim. Inclusive, é falado disso no livro. Então, ele tem um pouco de medo do irmão. Ele acha que ele é mau. Inclusive, ele cita que é Ivan o Terrível no começo, assim. Lembra um pouco de Vikings? Sim. Mas enfim, eles têm cada um o seu objeto formado em relação ao outro, mas ao mesmo tempo, eles são irmãos, então eles se sentem ligados de alguma forma. Então, a gente já sabe que a Sally Rooney fala o quê? Sobre falta de comunicação. E nesse caso é falta de comunicação entre irmãos. Eles não conseguem se entender. E a gente vai, ao longo da história, tentando ver o reflexo disso nas suas próprias relações, como faz falta ou como é frustrante de alguma forma. E ao mesmo tempo que eles têm essa relação de irmãos que eles não sabem onde vai dar, e têm as suas próprias vidas e estão ali tentando entender o amor que eles sentem por essas outras mulheres. Como a Sally Rooney sabe lidar com sentimentos, ela produz esses sentimentos na gente, e a sensação que eu tive ao longo da leitura é essa dúvida entre a empatia por esses personagens e a completa aversão por esses personagens, pelo que passava na cabeça deles. Porque a Sally Rooney tem um estilo de narrativa de fluxo de consciência em que não há separação de diálogo e de descrição. Enquanto a história está sendo narrada, a gente sabe que em algum momento eles estão falando, algum momento eles estão pensando, algum momento eles estão achando que a outra pessoa está falando, ou o que se passa na cabeça de outra pessoa. Então, no início, pode até ser meio confuso, principalmente para quem não tá acostumado com as histórias da Sally Rooney. Mas assim, eu sou apaixonada pela forma de ela contar as histórias. O fato de ela de optar por isso na narrativa, coloca a gente... faz exercitar a gente na questão da empatia, porque a gente sabe a volta que o personagem tá dando na cabeça pra ter certas opiniões e até certas reações. E as vozes dos personagens, mesmo a gente estando ali no ponto de vista deles e eles sendo completamente diferentes, também são bem diferentes uma das outras. A gente consegue ver essa diferença, principalmente pela escolha de palavras da Sally Rooney. E aqui a gente tem que, na verdade, também exaltar o trabalho da Débora, que é a tradutora, Deborah Landsberg, eu acho que é o nome, porque ela é a tradutora dos livros da Sally Rooney, e o estilo da Sally Rooney precisa de uma boa tradução para que tenha o ritmo e a escolha dos efeitos necessários, né? Essa coisa mais melancólica da Sally Rooney, de uma coisa mais arrastada, mas ao mesmo tempo não é um arrastado de chato, é um arrastado de sentimento constante de alguma coisa incomodando, ou enfim, é um sentimento, tipo um barulhinho. Eu não sei explicar, gente. Eu tento fazer relação com algumas metáforas e tal, alguns paralelos pra explicar pra você o sentimento que eu tenho lendo Sally Rooney, mas é muito diferente. Essa forma de narrar dela deixa tudo mais intenso, porque a gente sabe tudo o que tá passando pela cabeça desses personagens. É muito fácil se envolver e se deixar ser levado pela narrativa ali, pelo que eles estão pensando, o que tá acontecendo. É claro que nem todo mundo vai gostar, inclusive afasta muitas pessoas, isso já aconteceu em pessoas normais, conversas entre amigos. Todos os livros dela têm essa coisa das pessoas que se afastam, e eu acho justo, tem gente que realmente prefere outro tipo de história, até histórias mais dinâmicas em acontecimentos e diálogos e tal. Mas pra quem gosta desse tipo de narrativa da Sally Rooney, Intermezzo consegue ser ainda mais intenso do que os outros livros dela. Dá pra sentir a Sally Rooney criando arte ao explicar os sentimentos desses personagens, assim. É
é muito bonito. Ela consegue mostrar pra gente cenas que poderiam ser quase as mesmas, assim, mas fica muito explícito o sentimento que está acontecendo entre os personagens, justamente pela escolha de palavras e o ritmo das frases. Isso fica muito claro nas cenas de sexo, tanto do Ivan quanto do Peter. Enquanto as cenas do Ivan, a gente consegue perceber o afeto que está rolando entre os personagens, nas cenas do Peter ali com a Naomi, que é essa mais jovem, a gente vê muito mais o desejo e demonstração de poder ali, de uma quase discrepância de poder, enquanto no Ivan a gente vê as coisas equilibradas, assim. Então a gente vê o afeto num e o desejo de demonstração de poder no outro. E é muito bonito, gente. Ver tanto uma quanto a outra cena, por mais que as cenas do Peter podem ser assim mais, né, desconfortáveis de algum jeito. Eu sei que para muitas pessoas, cenas de sexo em histórias, em livros, podem ser extremamente vulgares e até constrangedoras. Mas com a Sally narrando, fica tudo muito bonito. Fica muito bonito. Não precisa ser tão vulgar para explicar o que acontece numa cena de sexo. Assim, é sensual, mas ao mesmo tempo cheio de significado. Ai, não sei explicar, gente. É muito bonito. E eu não sei quando que eu iria dizer que uma cena de sexo é muito bonita, né? Mais uma vez, enaltecendo o trabalho de Deborah Landsberg. Inclusive, eu gostaria de falar que eu gostei muito que o fato que o nome dela está na capa. O nome da Deborah está na capa pela primeira vez. Eu acho que os outros... o nome da tradutora não está na capa. A Companhia das Letras fez essa escolha e eu acho que em todos os livros deveria ter a tradução na capa. Isso é uma coisa que é comum lá fora, ter a tradução. É porque eles não têm muitos livros traduzidos, assim, não é muito comum para eles lerem, principalmente as pessoas de língua inglesa, né, lerem livros traduzidos, mas quando tem, eles colocam o tradutor na capa, inclusive eles mencionam. E aqui a gente não tem esse costume de enaltecer o trabalho do tradutor. E assim, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que alguns tradutores, a gente não gosta do livro por causa de tradutor, tá? Tem algumas coisas em comum, né? E no caso da Débora, ela faz um excelente trabalho e fiquei muito feliz que o nome dela veio na capa. Outra coisa que dá pra perceber nesse livro é o esforço da Sally Rooney pra não reproduzir as mesmas coisas que foram criticadas em outros livros dela, que era uma insistência em ter personagens muito parecidas. Nos 3 livros dela, a gente tem mulheres muito parecidas, que cometem os mesmos erros, têm os mesmos traumas. E a gente ficava em dúvida se não tinha muito da Sally Rooney projetando nessas mulheres, e por isso a presença disso nessas protagonistas. E a gente percebe um esforço que ela tem intermezzo de se distanciar, né, da história e fazer algo redondo meio que distante. Ela escolheu dessa vez fazer o ponto de vista de 2 homens, apesar de a gente ter uma outra coisinha, né, das personagens mulheres, mas os pontos de vista são desses 2 homens. E ela tentou dessa distanciada, ela conseguiu para que isso fosse o mais distante dela possível, digamos assim. Só que assim, gente, ela tentou ficar tão distante que as personagens femininas parecem enfeites. Estão ali só pra andar com o outro problema dos personagens masculinos. E isso foi o que me decepcionou, porque ela fala sobre os conflitos de cada uma, só que é só quando convém. Quando convém pra aquilo ali, pra dar uma impressionada, ela fala, só que elas não têm história. A gente tem 3 personagens mulheres muito interessantes, que é a Margaret, a Naomi e a Sylvia. É como se elas não merecessem qualquer curiosidade ao longo da história, porque os conflitos delas são úteis só em alguns momentos da história. Curiosamente, são as 3 personagens mulheres que não têm... Parece que elas não têm vida própria. Isso me decepcionou um pouco. Foi o motivo de eu não dar 5 estrelas. Assim, eu acho que a Sally quis ficar tão longe dos estereótipos que ela reproduziu nos primeiros livros que isso ficou frágil, né? Ficou muito raso e essas personagens ficam... eu não digo descartáveis, porque elas são importantes para os homens da história,
mas parece que elas não são importantes o suficiente para terem as suas histórias contadas também. A escrita da Sally continua bem melancólica e pessimista, seja sobre a vida desses personagens ou sobre o mundo. Tem a menção às críticas do capitalismo e aos comportamentos misóginos e como eles são construídos, mas dessa vez ela conseguiu fazer de uma forma bem mais suave e encaixada com os comportamentos dos personagens, porque nos outros livros dela é algo bem comum, tá? É algo recorrente, que eu acho que faz parte do estilo da Sally mencionar esses assuntos, mas algo que nos outros livros dela, essas conversas, esses pensamentos vinham no meio das conversas desses personagens que eram pessoas extremamente privilegiadas, que estavam só conversando ali, eram conversas muito vazias e que claramente eram de personagens que não levantariam dos seus lugares pra fazer algo a respeito. Então, a história ficava assim, ó, esses pensamentos ficavam extremamente vazios. Parecia coisa só, muito distante, sabe? Que, bom, eles não resolveriam de nenhuma forma. Só que dessa vez ela conseguiu encaixar os pensamentos dela em relação a esses posicionamentos dentro dos comportamentos dos personagens. Fez sentido para a história e não como um discursinho, uma liçãozinha de moral ou alguma coisa do tipo. É mais um livro da Sally. Quem já leu sabe que Sally Rooney escreve sobre fragmento da vida desses personagens. Não necessariamente tudo vai ser resolvido. A gente claramente vê uma mudança no estado desses personagens, porque é isso que é necessário para que um livro exista. A gente precisa de uma mudança de estado desses personagens principais, mas não necessariamente ela vai resolver tudo. E como eu disse, ela deixa muitas portas abertas, principalmente em relação às personagens mulheres, em que ela não se preocupou em fazer nada a respeito delas. Não são apenas as coisas que a gente consegue lidar com o fato de ficar pensando, talvez se resolveu assim, sabe? O negócio do final aberto. Não, são claramente personagens que poderiam ter suas histórias mais explicadas, seu passado. A gente não precisava saber o futuro, né? Do que vai acontecer com essa coisa de final aberto, mas a gente merecia mais sobre o passado dessas personagens. Não dei 5 estrelas, dei 4 estrelas pra essa história. É a história mais madura da Sally Rooney, mas eu acho que nessa ânsia por se distanciar tanto das críticas em relação aos personagens estereotipados e ao fato de ela fazer meio que autoficção, né? Se colocar muito nesses personagens. Ela tentou se distanciar disso. Na ânsia de fazer isso, ela acabou deixando de lado histórias que mereciam ser contadas e que deixariam um livro extremamente grandioso. Mas é só por isso, tá? Porque é uma experiência incrível. Eu amei muito esse livro. Fiquei feliz que a gente vê o amadurecimento dela e tô muito animada porque vem por aí. Ela já deu entrevista dizendo que não quer mais suas histórias adaptadas e ao mesmo tempo que eu fico triste porque eu amo a adaptação de pessoas normais, eu fico feliz porque, por exemplo, Conversas Entre Amigos eu não consegui passar do 2º episódio. Então, assim, talvez são histórias que podem ficar só no nosso imaginário e nas palavras da Sally Rooney.